Fala, querido amigo, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui é Carlos Júnior, seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Quinta-feira, 1 de julho, começamos um novo mês, né? Mas a lição é a mesma, hein? O tema de hoje, fugitivo e errante pela terra. Você vai encontrar essa mensagem em Gênesis capítulo 4 e o versículo de 1 até o 12. Vai contar sobre a história de Abel e Caim. Vai contar também sobre o primeiro homicídio. Você conhece muito bem a história. Adão e Eva se relacionaram, tiveram seu primeiro filho, que foi dado como Caim. Caim, ele foi lavrador. Depois, Adão e Eva tiveram outro filho e foi chamado Abel. Então, surgiu Abel e Caim, os primeiros filhos do casal Adão e Eva. Abel, pastor de ovelha, e Caim, lavrador. Certa vez, ambos ofereceram ofertas de sacrifício ao Senhor Deus. Caim, como lavrador, ofereceu o fruto e o que ele tinha de melhor da terra para o Senhor. E Abel ofereceu ali ovelhas, fez um sacrifício e ofereceu a Deus do seu rebanho, das suas primícias, aquilo que Deus tinha pedido. Das duas ofertas, uma agradou o Senhor e a outra Deus não se agradou. Você conhece a história. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porém, não se agradou de Caim e muito menos da sua oferta que foi oferecida. Isso é um caso intrigante, né? Porque Caim, ao invés de ficar com raiva de Deus, ele fica com raiva do seu próprio irmão. Ele fica com inveja. Ele não fica satisfeito com aquela opinião que Deus tinha dado em respeito de se agradar de uma oferta e recusar da sua oferta. Lembre que Deus, ele não olhou apenas para a oferta que foi oferecida, mas ele olhou para o coração daquele ofertante. E isso serve muito bem para os nossos dias de hoje. Não importa você dizer que é crente, você ofertar ao Senhor, seu dízimo, sua oferta, mas se seu coração estiver distante dele, de nada vai valer aquela oferta. Então, para você ofertar a Deus, entregar a Deus, você tem que estar com o coração puro, um coração limpo e aceitar Jesus de fato como seu único e suficiente Salvador. Caim não confiava no sacrifício de Cristo. Para ele, o sacrifício de animais era algo banal. Era algo que não fazia sentido. Para ele, qualquer oferta, por mais que seja do fruto da terra, dos seus próprios méritos, para ele era o que importava. Ele não estava nem aí para o sacrifício de animais, porque Jesus iria fazer no futuro por toda a humanidade, inclusive pelo pecado dele mesmo. Mesmo assim, Deus ainda o alertou, chamando ele, dizendo: olha, o que é que você está fazendo? Porque seu semblante está caído. Esse mal que está no seu coração vai terminar dominando você e você vai fazer coisas erradas. Deus ainda chamou Caim para a conversa e alertou que ele estava em perigo. Mesmo assim, ele convida o seu irmão para ir para o campo e lá mata o seu irmão Abel e acontece o primeiro homicídio da terra. A pergunta número 8, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13 e 17, vai descrever a reação de Caim ao juízo de Deus. Caim estava com medo, Caim estava fugindo de Deus devido ao pecado que ele havia cometido. Ele ia para uma cidade distante e lá estava com medo de lá ser assassinado e ser morto pelo aquilo que ele havia cometido. O pecado destrói as nossas vidas, o pecado nos afasta de Deus e foi isso que Caim estava fazendo. Estava sofrendo o castigo dos seus próprios erros, ao ponto de não o suportar. E também sentiu medo da morte e fugiu da presença do Senhor. Se você hoje está distante de Deus, é porque você está em pecado, ou você está amando o pecado, porque o pecado é que nos afasta de Deus. E o interessante é que enquanto estivermos vivos aqui na terra, sofreremos as consequências do pecado. Então peça a Deus misericórdia dia e noite, foi o que Deus fez com Caim. Mesmo no erro, Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém pudesse maltratá-lo ou matá-lo. E Caim foi para a cidade, teve um casamento, teve um filho, construiu uma cidade e colocou o nome da cidade, o nome do seu filho, que foi Enoque. Hoje, queridos, peça orientação a Deus para que você não possa cair nos erros, porque Deus ele perdoa pecados.
Porém, o homem, ele vai ter que sofrer as consequências desse pecado. Deus não vai poder tirar as consequências, infelizmente. Mas não importa o erro que você tenha cometido, olhe para a cruz, aceite a Jesus, aceite o seu sacrifício, que você vai obter o perdão dos seus pecados. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, um ótimo mês também na presença de Deus. É o meu desejo e a minha oração. Amém.